Olá! Que ótimo você estar aqui! Que maravilha! Bom, se você está aqui é porque o assunto lhe interessa e eu tenho certeza que eu vou deixar aqui algumas dicas, algumas informações, compartilhando aí com você um pouco do que eu vivi durante todos esses anos que eu venho trabalhando com contação de histórias e também mediando histórias, livros, leituras dentro de livrarias. Trabalhando aí com essa questão da leitura em voz alta para atingir um público, uma plateia. Bom, a minha experiência profissional ela começou lá na área das artes cênicas com o teatro. E aí foi abrindo portas, eu comecei depois fazendo contação de histórias, e aí as livrarias, eventos literários começaram a me chamar para poder trabalhar com livros e leituras, leituras dramatizadas, leituras onde eu levava assim o ato de ler e contar. Aí já é uma dica que eu vou dar depois para vocês, como a gente pode fazer isso aí de uma forma bem leve, bem divertida e que vai atrair a atenção desse público infantil que gosta tanto de ouvir histórias, né? E de maneiras sempre diferentes mesmo de contar as histórias. E foi dentro das livrarias que foi o meu primeiro processo aí dessas leituras com o livro, né, nas mãos, para contar a história para o público, porque até então eu sempre usei o recurso mesmo do teatro, das artes cênicas, que é o trabalho no palco do ator, ou a narração, né, que trabalha aí já com a literatura oral. Eu fazia mais essas narrativas, assim. Depois, quando eu comecei a trabalhar com os livros, diretamente com esses livros, para poder contar e divulgar, né? Que a intenção das livrarias era divulgar os livros. Pois muito bem, eu comecei a utilizar aí dentro desse recurso, né, de mediar livros, eu comecei a usar técnicas minhas do teatro, em que eu fui levar aí para leitura em voz alta, né? São algumas técnicas que eu fazia e que dava certo. E algumas delas era justamente utilizando recursos lúdicos ou brincando com o próprio objeto, livro nas mãos, para eu poder transmitir aquela história de uma maneira bem prazerosa. Bom, já que é para falar de leituras, o que é leitura para crianças, então, vamos lá? Mas o que é leitura para criança? Como é que ela recebe essas leituras? Vocês sabem que crianças, quando elas são bem pequenininhas, elas são muito apaixonadas pelas histórias, né? E elas ficam assim, algumas até muito agitadas porque não sabem ler as palavras. E aí quando chega nesse ambiente, quando todo mundo sabe ler, ou vai perguntar, todo mundo aqui já sabe ler? E aí elas falam extremamente frustradas. Eu não sei ler, tia, eu ainda não sei ler. E é claro que naquele momento a gente pode convidar esse pequeno que fica frustrado ali por dizer que não sabe ler, convidá-los para uma leitura e eles mesmos sabendo ler. Ah, isso é uma proposta incrível que a gente pode fazer sempre para os pequenininhos e através da leitura visual. Olha só, leituras são várias formas de leituras que a gente tem e que cria possibilidades para o próprio o pequeno interagir com a gente no ato da leitura. Veja só, as leituras sobre as ilustrações do livro. Quando a gente pega aí um pequenininho e que mostra, dá o livro nas mãos do pequenininho, elas logo fazem aquela leitura pelo que elas estão vendo, né? Não sabe ler as palavras que estão ali, mas elas ficam lendo as ilustrações. E aí vai criando a sua própria história, o jeitinho que ela vai contando ali, não é? Bom, vou mostrar aqui para vocês uma caixa. O que tem na caixa? Essa caixa aqui foi produzida por mim, o que tem na caixa, e é uma brincadeira que eu faço com as crianças. Uma vez eu fiz um projeto onde eu utilizei essa caixa aqui para trabalhar com as crianças numa sala de aula. E olha só, aqui eu apresentei várias palavras, tem vários papéis aqui, olha, produzidos de forma bem atraente. Isso é muito importante quando a gente está assim com um público infantil, a gente sempre ter o cuidado de
ter um material onde elas vão olhar e vão se encantar de alguma forma, vão atrair, vai chamar a atenção da criança. E não é só criança não, jovens também, porque eu já fiz esse trabalho aqui, esse projeto, para jovens adolescentes e até mesmo para professores, para alunos que estavam assim se formando em professores. E olha, ficam super interessados no assunto quando a gente sempre joga ali uma brincadeira, propõe uma dinâmica com eles. E olha só, eu falo aqui em leituras sobre crônicas. Ah, e tem a leitura visual, a que acabei de falar, né? Sobre a leitura visual, onde as crianças crianças muito pequenininhas que fazem essas leituras. Olha, propondo sempre a poesia e textos jornalísticos. Opa, nós estamos falando de literatura infantil e por que vem esse texto jornalístico, crônicas? Bom, tudo que a gente pode utilizar de texto neste momento, a gente vai brincar. Quando a gente conta uma história, a gente sempre vai lá naquele texto literário, não é mesmo? Nos textos da literatura. Mesmo que sejam assim literatura lá do tempo medieval, onde ela era apenas oralizada e que hoje são aí, escritas, são adaptadas, remontados aqueles textos nos livros, né? A gente pode aí, pegar alguns textos, até mesmo receitas, bula de remédio, vários tipos de textos e a gente pode brincar com esses textos. Sim, brincar com texto de informação. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, um relatório. E aí você pega aquele relatório e você transforma ele num ato de narrar aquela história. Você pode modificar a forma em que você vai transmitir essa informação, ou de uma forma poética, ou de uma forma bem dinâmica, como se fosse contar uma história. E aí você modificando esse texto, você vai perceber o quanto é possível a gente contar histórias de formas variadas, de forma diferente. Eu falo isso porque quando nós estamos na sala de aula, desde pequenininhos, né, nós recebemos uma leitura, uma informação do que é uma leitura de textos para informar. É como se nós estivéssemos assim, com o público, né, nós estamos ali. Vamos imaginar que nós estamos na sala de aula e aí tá a galerinha toda ali que tem que me ouvir. E qual é a preocupação do aluno ou do professor ou aquele que vai ler, né? E às vezes até na sua fase adulta, numa empresa, em algum lugar que vai fazer ou uma roda de leituras, alguma coisa que vai promover uma roda de leitura, algo que seja mais descontraído, né? Mas acaba levando o que aprendeu lá quando pequeno, que é aquele texto literário, aquele livro de histórias, né? Vamos supor aqui, vou pegar esse livro aqui. O Menino Enrolado, inclusive, é de Paula Piano Simões. Esse livro aqui eu já fiz a leitura dele no meu canal Fuxica que eu conto. É uma graça, gente. Conta uma história muito interessante desse menino aqui enrolado. As ilustrações é de Ana Verana. Então vamos lá. Vou pegar esse livro aqui, um trechinho aqui, que tem a história literária. E aí, quando eu abro a história, eu não sei se por razão de estar com o público, ou mesmo pelo conhecimento que nós tivemos de que a leitura é para ser transmitida como uma informação, a gente fica muito preocupado em informar aquela história. Apenas ler para informar, para transmitir aquela história que a gente acabou de ler. E então, a gente deixa de reconhecer alguns momentos dessa história que precisam de um pouco mais de pausa, que precisamos até sorrir, dialogar com o público e também brincar com os personagens, porque o personagem, você pode dar uma vida a esse personagem, né? A gente pode pegar aquele menininho ali enrolado e como que ele falaria? Se eu fosse um menininho enrolado, já que eu estou lendo aquela história, será que eu posso me permitir de sair daquela leitura
leitura como narradora, né? A narradora, aquela que está contando a história, que está lendo a história, e se permitir a viver um pouquinho daquele menininho quando ele fala quando tem aqui no texto alguma fala dele, né? Algum diálogo com outro personagem, uma outra personagem, será que eu posso fazer essa leitura desse menininho como se fosse o menininho? Gente, isso são dicas que de repente, se você levar para sua leitura, você vai potencializar essa leitura, vai ficar muito mais atraente, divertido, e aquela criança, aquele público que está ali ouvindo, vai entrar ainda mais nesse universo da realidade dessa história que você está propondo apenas no ato de ler em voz alta. Gostou dessa dica? Então, já que eu falei agora leitura em voz alta, vamos falar então um pouco sobre o poder de nos ouvir? Porque isso também tem muito a ver com a nossa própria escuta. A escuta sobre si mesmo. Veja só, você sabe que muitas pessoas, elas têm uma certa dificuldade de se ouvir e muitas vezes faz com que crie um bloqueio para não poder falar em público. É uma trava quando fala assim, vamos precisar falar em público, vamos precisar fazer um trabalho, expor um trabalho, fazer uma reunião, enfim. Vemos muito, inclusive, numa fase adulta, as pessoas tendo esse bloqueio, tendo essa dificuldade de falar em público, de fazer uma leitura em público. Sempre ouvimos isso. Inclusive nesse tempo, né, nessa fase aí da pandemia, muitas pessoas tiveram que ir para a internet para fazer os seus trabalhos, lidar com gravação de vídeos para poder se comunicar e até vender o seu produto, né? Mas muitas pessoas acabaram ficando com muita dificuldade com relação a isso, por conta de ter que se expor, de falar, o medo de falar, o medo de estar ali se expondo. E quando eu vejo até mesmo na roda de grupos de crianças e jovens adolescentes e até com 20 anos mesmo de idade, quando vai falar assim, leia agora você, vamos ler em público, dá aquela trava, aquela dificuldade enorme e a pessoa não quer. E quais são as respostas para isso? Eu sou muito tímido. Sou muito tímido. E quando você vai ver por trás dessa timidez, eles começam a relatar que não gostam da sua voz, que acha estranho quando lê em voz alta, quando vai falar que a sua voz não é legal, ou então não ler bem, tem medo de errar na leitura. E por aí vai, né? A gente coloca assim várias histórias para contar sobre essa questão e inclusive dizer que é tímido. Mas veja, nós podemos acertar todas essas questões para poder começar a praticar e colocar isso em prática. E a primeira dica que eu dou em relação a isso é se escutar. Quanto mais você fizer a sua leitura em voz alta, mesmo que seja em casa, lendo uma carta, tenha seu filho e aí você faz essa leitura em voz alta, começa a brincar, ou então você grava um áudio, já que você não vai gravar direto para o celular, grava áudios, vai no WhatsApp, você grava para você mesmo áudios de poemas, de diálogos, de textos aí, narrativas, o que você desejar, ou até uma conversa sua. Passa a escutar a sua voz, porque isso é muito importante, isso vai fortalecer você. Não faz sentido a gente dizer que a nossa voz é feia ou que a gente não gosta dela ou porque é muito estranho, porque se modifica. Na verdade, ela não se modifica, é porque a gente não costuma ouvir quando a gente está falando com o outro, a gente não dá atenção à nossa voz, ao que é de fato. Então, quando a gente joga lá para o áudio ou numa gravação, no celular, quando a gente vai ouvir, vai se ver, a gente começa a perceber mais quem somos. E é muito legal você aceitar isso, aceitar como você é,
como que é o tom da sua voz. Tem pessoas que têm voz mais firmes, outras são vozes mais agudas, né? Outras graves, intensas. Então é importante a gente saber e conhecer a nossa voz, porque esse é o primeiro passo de você aceitar aquele recurso que você tem, que é a voz que você vai dar aí para as palavras escritas para que você faça a sua primeira performance. A performance aí que sai daquela leitura silenciosa. Porque nós temos aí os dois tipos de leitura, que pode ser a silenciosa, que é uma leitura totalmente visual, e solitária também, porque essa leitura é você com você mesma, você lendo ali o livro e você faz aquela leitura visual, que é a leitura das palavras, e você internalizando ali, não é? Todo aquele conhecimento. Agora, a leitura em voz alta, ela já vai te jogar para fora. Ou seja, aquela voz que está ali, ó, dentro, você vai colocar para fora, não só para ouvir, você mesma ouvir, mas também fazer ouvir você. Quando você tem um público, você joga, você lança a sua voz para dar vida àquele texto escrito. Bom, então nós vamos buscar aí a felicidade. Esse é o primeiro passo. Felicidade é você reconhecer aquilo que você tem e que você pode valorizar sim, através do ato de ler em voz alta, criando aí, ó, várias outras habilidades com o seu próprio recurso, que é a sua voz, certo? Agora vamos lá. Vamos falar de textos. Isso mesmo. Olha só, eu tenho vários aqui. Como eu falei, eu coloquei aqui em papéis, porque eu levo, vou fazendo atividades, né, em grupo, coletivo aí. Então, eu peguei aqui, ó, alguns textos. Deixa eu ver aqui. Eu falei aqui do relatório, ó, ingredientes, gente, ingredientes. Inclusive, nós temos, inclusive, poemas que fazem, assim, em formato de ingredientes. Já leram alguma coisa assim? Vai no Google e pesquisa aí sobre ingredientes, que fala assim, receita da felicidade. Olha só, viu como é possível? E aí você pega primeiro o ingrediente de como fazer, de repente, aqui não fala do que faz, é um doce, faz um doce, né? E aí você transforma esse doce aqui, essa leitura, num doce de palavras. Como é que eu posso transformar uma forma poética? Esse é um exercício bem legal, porque aí você vai transmitir essa receita através de uma brincadeira, né? E a pessoa que vai ouvir aquela receita e percebendo que você está transmitindo de uma forma poética, dando exemplo aí que poderia de repente brincar. No teatro a gente brincaria, agora faz trágico, agora faz cômico. Imagina você passar uma receita de forma cômica. E aí isso tudo são exercícios, jogos que você vai usar a criatividade para transmitir. Ou seja, a gente sai daquele lugar comum, sabe aquele lugar onde a gente aprendeu a ter a leitura, a leitura em voz alta de transmissão de conhecimento, né? É como um jornalista, por exemplo. Ele está lá na televisão transmitindo uma informação que faz parte de uma realidade, né? Então, ele tem que ter aquela seriedade ali para transmitir. Ele não pode usar aquela informação de uma forma poética para transmitir algo que aconteceu de forma trágica, né? Alguma coisa que aconteceu, né? No nosso cotidiano mesmo. Então, não faz sentido. Mas como nós estamos aqui trabalhando com a literatura, nós estamos trabalhando o quê? Com o ato de ler em voz alta para contar histórias para crianças, aí é o momento que você tem que dar asas à imaginação, você criar possibilidades de transmitir essa história para que ela faça sucesso onde você estiver. Se fosse você contando aquela história ali, se aquela história literária fosse real, se fizesse parte da sua vida, se aconteceu com você ou com alguém da sua família, como você contaria? Que pausas são essas que você daria, que você não vê ali no texto, mas que se fosse na sua vida real, você daria?
São esses detalhes que faz grande diferença quando você transporta, você pega aquele texto literário e você coloca na sua vida, como se você vivesse aquela história. Aí você vai começar a perceber todos esses detalhes que estão lá no texto, das pausas, da pontuação, né? O ponto final, que pausas são essas que estão ali? Como que são feitos esses diálogos ali que você faria se fosse na sua vida, se aquela história estivesse acontecendo com você? Essa é a dica e eu vou deixar exercício aí para você. Espero que você tenha curtido essas dicas dessa aula e na próxima aula eu te vejo para falar sobre outros assuntos. Combinado? Então eu te vejo amanhã às 20 horas. Um grande abraço e até lá!